Pessoal, tranquilo? Bom, voltamos aqui, não é? Para nossa física. Só que hoje nós vamos ter física B, tá certo, galera? Bom, é o seguinte, nossa física, ela dá continuidade à nossa última aula, que eu trabalhei com vocês um pouquinho de calor sensível, lembram-se? Quantidade de calor. O que é essa quantidade de calor? É a energia térmica que se transfere de um corpo para o outro. Essa energia térmica pode causar uma mudança de estado físico ou não é? Bom, nesse caso aqui, a nossa aula 11 e 12 vai trabalhar com calor latente. Poxa, tio, o que é calor latente? O calor latente, ele é o complemento do calor sensível, tá? Bom, mas o que é esse calor latente? Esse calor latente aqui é a quantidade de calor que a matéria recebe ou perde, tá? E isso causa uma mudança de estado físico. Professor, então quer dizer que é outro tipo de calor quando a matéria muda de estado físico? Sim, exatamente, tá? Quando a matéria ganha calor sensível, ela varia a temperatura dela, tá? Ela está variando a temperatura ali, ela está absorvendo aquela quantidade de calor sensível, tá? A matéria está começando a vibrar, tá certo? Só que assim que a temperatura estabiliza, a matéria na vibração dela, ela sofre uma mudança de estado físico, tá bom? Professor, como assim? A matéria, ela consegue sofrer uma dilatação ou uma contração. Lembram-se do nosso conteúdo anterior, dilatação, contração, tá bom? Ou melhor, a matéria, ela vibra, tá? Ela ganha esse calor, ela vibra, ela consegue sofrer uma dilatação ou uma contração, tá? Com a variação dessa temperatura. Só que chega num ponto que a matéria, ela não sofre mais essa dilatação. O que é que ela faz? Ela muda de estado físico, tá? Por exemplo, a água. A água consegue sofrer dilatação? Consegue, tá certo? Só que essa dilatação que ela sofre, ela ainda continua no estado padrão dela, tá bom? Ela pode continuar no estado líquido ou no estado sólido, tá? Foi nos nossos casos de dilatação que nós estudamos. Só que quando ela passa de um estado para o outro, tá? Isso já não é mais dilatação. Por quê? Porque ela deixou de ganhar calor sensível, tá certo? Ou melhor, ela vai mudar o estado físico dela, tá bom? Ou melhor, ela vai ganhar calor ou vai perder calor latente. Ela estabiliza a temperatura e muda o estado físico. Olha que interessante, tá bom? Por exemplo, se você pega uma pedrinha de gelo, tá? E coloca dentro do copo, você pode observar que aquela pedrinha de gelo ela vai derreter. Mas antes dela derreter, ela aumenta a temperatura dela. Tipo, você tira do congelador, vamos supor que ela está a menos 5 graus Celsius, tá? Quando ela começa a derreter, significa que ali ela está ganhando calor latente, tá certo? Ela variou a temperatura, tá bom? Ela ganhou calor sensível e depois ela começou a derreter, ganhando calor latente, tá certo? Então, por exemplo, quando o gelo derrete completamente, aí a água ela vai sofrer uma alteração de temperatura, não é? Ou melhor, ela já ganha novamente calor sensível. Então, resumindo, a matéria, nas variações de estado físico, você pode perceber que ela ganha o calor latente, mas depois que ela muda esse estado físico, ela também consegue ganhar ou perder calor sensível, tá bom? Então, é uma etapa, são etapas: calor sensível, calor latente, calor sensível, calor latente, tá certo? Calor sensível, muda a temperatura, calor latente, muda o estado físico, tá certo? A matéria, quando ela muda de estado físico, ela estabiliza a sua temperatura, tá bom? Vamos trabalhar agora essa questão da mudança de estado físico. Você vai observar que aqui não tem variação de temperatura, tem um itemzinho chamado de latência. O que é a latência da matéria? Cada matéria, ela tem a sua latência, tá bom? E essa latência, ela tem 4 valores específicos, viu? Só que desses 4 valores, de 2 em 2 eles são idênticos, só que um é positivo, o outro é negativo, tá bom? Lógico, tem a perda de calor e tem o ganho de calor, tá certo? Por exemplo, se você der uma observada, a matéria ela tem 3 estados básicos. Quem são elas? Sólido, líquido e gasoso. Então, a gente chama
e chama de estados fundamentais da matéria, tá? Os estados básicos da matéria. Os outros estados que nós temos, aí sim, são outras alterações, são outros casos, outros padrões, tá bom? Então, por exemplo, o estado plasma, o estado gel, tá? São outros estados físicos, mas os padrões, os básicos, é sólido, líquido e gasoso, tá certo? Nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar essas mudanças de estado físico. Quem causa essa mudança de estado físico? O ganho ou a perda de calor latente, tá certo? Professor, me explica, o que acontece nessas mudanças então? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da água. Você pode perceber que a água, ela é a matéria base porque ela consegue mudar o estado físico dela nesses dois intervalos, né? Ou nesses três estados, tá bom? Ela passa de um estado para o outro, causando o primeiro intervalo, do segundo estado para o terceiro, causando o segundo intervalo de mudanças. Ela pode ganhar calor, no caso, você pode perceber que ela passa do sólido do líquido para o gasoso, ou ela pode perder calor. Quando ela perde calor, você pode perceber que ela volta, né? Ela passa do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, tá bom? Só que nesse intervalo de mudança de estado físico, lógico, ela vai ganhar calor sensível, depois ela ganha calor latente, tá bom? Vamos entender como é que funciona? Lembram-se que na nossa aula passada, a quantidade de calor que a matéria ganha ou perde é calculada em calorias, tá certo? Quantidade de calor, a unidade padrão é calorias, tá bom? Nesse caso aqui, o calor latente vai causar uma mudança de estado físico, positivamente ou negativamente, tá bom? No caso da água, tá? Eu vou colocar aqui a água como exemplo básico. A água, vamos supor que ela vai ganhar calor. Então, ela vai passar do estado sólido para o líquido. Você já sabe qual é essa mudança, chamada de fusão, tá bom? Então, quando a água ela sofre fusão, ela está derretendo, tá certo? Então, o que está acontecendo aqui do sólido para o líquido? Ela para de variar a temperatura e começa a ganhar calor latente. Então, o que acontece? A água ela começa a ganhar 80 calorias por grama, tá? Então, cada gramazinha dessa pedrinha de gelo aqui, ou melhor, dessa água que está congelada, começa a ganhar 80 calorias, tá bom? Então, cada gramazinha ganha 80 calorias sem mudar a temperatura, mas mudando o estado físico, tá bom? Ou melhor, quando essa massa de água ganha todo o calor necessário por grama, essa parte sólida, que é essa pedra de gelo, passa para o estado líquido, tá bom? Bom, professor, e se eu pegar essa água e vaporizar ela, o que é vaporizar? É transformar ela totalmente em gás ou vapor, tá bom? Lembrando que quando a água ela passa para o estado gasoso, ela passa de 100 graus Celsius. Quando ela atinge 100 graus Celsius, ela passa para o estado gasoso, ela se transforma num gás, tá? Antes disso, ela é um vapor, tá bom? Bom, o que acontece aqui? Ela vai ganhar calor de vaporização, tá certo? Ela passou do líquido para o gasoso, ela vai ganhar calor de vaporização. Não tem mudança de estado físico, tá? Nesse caso aqui, vamos supor que ela atinja 100 graus Celsius. Ela vai se transformar o quê? Em um gás, tá? Então, o líquido ferve, você está fervendo esse líquido aqui, atinge os 100 graus Celsius, o que acontece? Ela passa para o estado gasoso, ela se transforma num gás. O que ela está ganhando aqui? Calor latente. Então, ela está ganhando 540 calorias por grama, tá? Ou melhor, cada gramazinho dessa água que você está fervendo está ganhando 540 calorias, cada grama. Quando isso acontece por completo, quando toda essa massa ganha a quantidade de calorias total, tá? Então, ela vai passar totalmente para o estado gasoso. Como assim, professor? Imagine, se você tivesse 10 gramas de água, 10 gramas de água fervendo, tá? Você está fervendo 10 gramas de água, pouquíssima água, né?
Se você está fervendo 10 gramas de água, então qual é a quantidade de calor para transformar ela totalmente em vapor? Né? Cada grama absorve 540 calorias, então você vai precisar de 5.400 calorias. Eu multipliquei esse valor aqui por 10, porque eu tenho 10 gramas de água. Então, essas 10 gramas de água, para passar para o estado gasoso, ela absorveu 5.400 calorias, tá? Ou 5,4 quilocalorias, certo? O quilo é um múltiplo muito utilizado nessa questão de quantidade de calor, tá bom? Professor, e voltando? Se voltar, tá? Voltando, o que acontece? Ela está perdendo calor. Ela vai positivo, mas ela volta negativo. Então, esses valorzinhos são iguais, só que negativamente, tá bom? Por exemplo, eu estou agora com esse gás, né, de água, ou esse vapor, e quero voltar para o estado líquido. Eu vou produzir uma condensação, tá? Então, o que vai acontecer? Essa condensação, a água, para voltar, ela tem que perder tudo que ela ganhou. Então, fica menos 540 calorias por grama, tá? Até rabisquei o gráfico aqui, mas isso faz parte. Então, você pode perceber que é o mesmo 540, só que negativo, tá? Aí, quando esse líquido, eu quero congelar ele, bom? Esse mesmo líquido que eu passei para o estado líquido, sofreu condensação, eu quero transformar ele num sólido, ele vai sofrer solidificação, tá bom? O que vai acontecer? Ele vai perder 80 calorias por grama, é o mesmo valor aqui de cima, só que negativo. Tudo que ele foi ganhando, ele está voltando, perdendo, tá? Então, esse líquido passa para o estado sólido, ele congela, tá certo? Então, pessoal, tudo que aconteceu aqui em relação à água, você pode perceber que eu lhe dei 4 valores. Todas as matérias, tá, tem esses 4 valores tabelados. Lógico, você vai ter 2 positivos e 2 negativos, tá bom? Professor, e a sublimação? Bom, a sublimação, você precisa fazer o cálculo, porque é do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso. Então, você tem que calcular o latente e o sensível. Tá? Então, não tem um valor específico para você calcular direto a sublimação, tá? Porque aqui tem que ter uma variação de temperatura, então também tem calor sensível no meio. Eu não tenho uma sublimação tabelada, tá certo? Em si, tá bom? Bom, nesse caso aqui, eu dei os valores para vocês, tá bom? Então, por exemplo, a fusão e a vaporização são valores positivos. No caso da água, é 80 calorias por grama. No caso da vaporização, aqui é a fusão, né? Aqui é a vaporização. Professor, por que esse valor é tão discrepante? Do 80 para 540, cara? Porque para você esquentar esse líquido aqui, você precisa fornecer muito calor. Para ele chegar ao estado gasoso, gás, ele precisa atingir 100 graus Celsius, tá? Então é muito calor. Você pode perceber que de 80 para 540 é um valor que praticamente quase 12 vezes maior, né? Então, quer dizer, você pode perceber que o valor é altíssimo, a diferença é altíssima, porque eu preciso variar a temperatura aqui e preciso fornecer muito calor para esse líquido. Aqui não. Do sólido para o líquido, esse calor, essa transformação aqui, ela acontece espontaneamente, com pouca quantidade de calor, tá bom? Então, nesse caso aqui, vai ficar o 540 calorias por grama. A condensação e a solidificação é o retorno, tá? A condensação é o menos 540, tá certo? Porque está voltando do gasoso para o líquido, e aqui é menos 80. Professor, por que menos 80? Cara, porque na verdade está voltando do líquido para o sólido, então está perdendo. Tudo isso aqui que ele ganhou, ele está perdendo. Ok? Vocês conseguiram pegar mais ou menos a compreensão? Então, vamos entender um pouquinho no gráfico, tá? Vamos aqui para o gráfico.
Olha para mim, rapidinho. Bom, aqui no gráfico, se você analisar esse gráfico, que está também na sua apostila, o que vai acontecer? Você pode perceber que é uma escadinha. Professor, e essa escada? Primeiro, vamos entender o gráfico, os pontos do gráfico, as abscissas e as ordenadas. O eixo Y é a temperatura, o eixo vertical, temperatura em graus Celsius, o eixo horizontal é a quantidade de calor. Bom, então isso aqui é a quantidade de calor, o eixo horizontal. Então a matéria vai ganhar calor, tá? E também vai variar a temperatura, só que só vai variar a temperatura quando for calor sensível. Professor, então esse gráfico explica que tipo de calor, sensível ou latente? Os dois, tá? Você pode perceber que para produzir esse efeito escadinha, o gráfico inclina e deita, inclina, deita, inclina, deita. Então a matéria ganha um tipo de calor, depois ganha o outro, ganha um, ganha o outro, tá? Ele não tem um ganho direto de um estado para o outro, tá bom? Vamos brincar com esse gráfico aqui? Vamos lá. Estou com o pincel azul aqui, vou fazer alguns destaques nele. Preste bem atenção. Do ponto A para o B, olha o que aconteceu do A para o B. Do A para o B, o gráfico inclina. Essa inclinação significa que eu tenho variação de temperatura. A temperatura aumentou e também aumentou o quê? A quantidade de calor. Andou tanto na vertical quanto na horizontal, tá certo? Que tipo de calor foi esse? É o chamado calor sensível, porque eu ganhei calor, o calor aumenta, né? E também a temperatura aumenta. Ou melhor, o calor varia positivamente e a temperatura também. Passou de menos 10 para 0. Isso aqui na verdade é água congelada. Ela quer descongelar. Para ela descongelar, ela precisa variar a temperatura primeiro, até o 0. Tá bom? Então, do A para o B eu tenho um calor sensível, tá? A matéria ganhou calor sensível, ok? Agora do B para o C. Do B para o C teve uma variação de quê? De calor. Eu variei o calor positivamente, ó. Ou melhor, a matéria ganhou mais calor, só que não variou a temperatura, ó. Ficou no 0. Ou melhor, ainda está no 0, viu? Não variou a temperatura, mas o calor variou positivamente. Então, o que foi que aconteceu do B para o C? A matéria ganhou calor latente, tá? Professor, esse calor latente, então, só variou a quantidade de calor? Só. A temperatura não variou, tá certo? Então, aqui nós temos uma variação de estado físico. Do B para o C, então, nós temos calor latente. Nós temos variação de estado físico. Variação de estado físico, tá? Por exemplo, aqui, olha, do menos 10 até o 0, eu tenho calor sensível, tá? Do A até o B eu tenho estado sólido, ok? Do B para o C eu tenho uma transformação. O que é a transformação? Do B para o C eu tenho um sólido mais líquido. O gelo está descongelando, então eu tenho ali o sólido que está descongelando e está gerando o líquido, tá bom? Então aqui eu tenho calor latente do B para o C, tá certo? E do B para o C eu tenho um sólido mais líquido, tá certo? Agora do C para o D, professor, inclinou. Se inclina, o que foi que aconteceu? Essa inclinação aqui está dizendo que ela vai ganhar calor. Olha o que eu fiz aqui, eu destaquei. Está ganhando calor. Está ganhando calor, mas está também aumentando a temperatura. Ó, vai até o 100. Então, observaram por que dá 540? Gente, é uma quantidade de calor gigantesca. Tá? Então, resumindo, do C para o D, nós tivemos a variação de temperatura. Bom, não é calor latente ainda, está variando a temperatura. A água está esquentando. Então ela está fervendo, na verdade, ela vai ferver quando ela bater aqui no 100. Então do C para o D eu tenho calor
sensível. Eu tenho variação de temperatura, mas não tenho variação de estado físico. A água daqui para cá, ela continua no estado o quê? Líquido, tá? Aqui eu tenho só líquido. Aqui eu só tenho sólido. Aqui eu tenho sólido mais líquido. Aqui eu tenho só líquido, porque ela vai ferver. Quando ela chegar aqui no D, ela começa a ferver, tá bom? Quando ela começa a ferver, ela está no 100. Então a água, ela não passa de 100 graus Celsius na fervura dela. Olha que interessante. A água ferve até secar e ela fica a 100 graus Celsius. Na nossa atmosfera, tá? A pressão de 1 atm, vocês vão entender isso mais tarde, a pressão de 1 atm, a água, se ela for pura, ela ferve até 100 graus Celsius, tá bom? Se ela tiver algum tipo de impureza, essa temperatura aqui ela pode variar para mais ou para menos, tá bom? Mas isso é pouca coisa, 101, 102, tá? Isso depende do que? Das propriedades coligativas dessa água, depende da pressão do ambiente, ou melhor, a temperatura que ela estabiliza na fervura é 100 graus Celsius. O certo é que ela não passa, ela não vai passar de 100 graus Celsius, ela fica 99. Né? Mas ela não passa de 100, tá bom? Nesse caso, saindo aqui, olha, do quadro de vocês que estão enxergando aqui minha mão, saindo aqui, então eu posso dizer que do D para o E, olha o que acontece, do D para o E, vou colocar aqui de azul, tá? Do D para o E, está variando positivamente, ó, está ganhando calor, mas não está variando quem? A temperatura. Não varia a temperatura. Tio, o que foi que aconteceu, cara? Ganhou calor latente. Aqui está acontecendo uma transformação, tá? Que transformação é essa, professor? Uma vaporização, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu tenho líquido mais gasoso. Aqui eu tenho calor, quantidade de calor latente, tá certo? Nessa inclinação aqui, eu tenho uma quantidade de calor sensível, que variou a temperatura aqui não variou, aqui variou só o estado físico. Aqui eu tenho um líquido, que está fervendo, e tenho o gasoso, que está passando para o estado gasoso. Então, vai chegar um tempo que eu não tenho mais líquido, eu só vou ter o quê? O gasoso. Então, do D para o E, eu tenho calor latente. Do E para o F não tenho mais líquido, só tenho gás. Então, acima de 100 graus Celsius, a água continua no estado gasoso, certo? Então aqui eu só tenho gás, eu tenho calor sensível e eu só tenho estado gasoso e assim por diante. Bom, para você que entendeu, tá certo? Ou para você que não entendeu, dê uma pausa no vídeo, volte ele, observe o que eu disse, tá? Bom, esse gráfico aqui ele indica a transformação da matéria. A matéria precisa de calor sensível e latente em intervalos, tá? Para poder se transformar. Não adianta você dizer que a matéria vai se transformar só num processo, que ela não faz isso. Ela ganha sensível, depois ela ganha o latente. Aí ela para no latente, ganha mais sensível, depois ganha mais latente, assim por diante. Ela muda o estado físico. Esse gráfico ele também desce. Essa escadinha também ela decresce, tá? Depois eu vou trabalhar com vocês essa questão da escadinha descer, tá bom? Porque ela decresce. Nós temos aqui, ó, a volta, a perda de calor. Aqui ela tem o ganho e aqui nós temos a perda, tá certo? Então, pessoal, na próxima aula a gente retorna já resolvendo algumas questões, alguns exemplos, ok? Valeu!